Este é o podcast da Security Magazine. Iremos falar com profissionais de segurança, homens e mulheres que todos os dias estão no terreno e que, de facto, foram feitos para isto. Vamos conhecer as suas vidas, percursos profissionais, desafios diários, motivações. Seja bem-vindo! Neste episódio teremos Marcos Alexandre, Security Manager do Corinthia Lisbon. Aos 53 anos, este lisboeta emprestado à periferia assume-se como um apaixonado pela segurança, atividade da qual nunca se desconecta. Olá Marcos, muito obrigada por aceitar este convite. Olá Rita, muito obrigado pelo convite. Como é que um jovem deixou as belas artes e decidiu enverdar por um percurso completamente diferente? Olha Rita, acho que o culpado foi mesmo o serviço militar obrigatório. Eu estava na altura a cursar belas artes, design gráfico, e fui chamado para a tropa. Isso estávamos mais ou menos em que ano? Em 91. Ok. Interrompi o curso e lá fui eu apresentar-me no quartel. E depois a recruta. O percurso típico, não é, de um jovem daquela altura. É, exatamente. Portanto, vai-se um bocadinho às escuras. O que é certo é que eu descobri um admirável mundo novo. Descobri uma cultura, fui integrado num processo de aculturação onde tantos diferentes passam a ser um só. O padrão, o espírito de corpo, o funcionar em grupo, o conforto de uma rotina, superei dificuldades, descobri a autodisciplina, isto só para dar alguns exemplos. Estive no Estado-Maior do Exército, depois afeto ao Gabinete de Documentação e Arquivo do Exército, durante aproximadamente uns 7 meses, ali em Santa Apolónia. Também ia fazer serviço ao Quartel da Graça. Pelos vistos, gostei tanto que este gostar se refletiu através da distinção de um louvor. Entretanto, não fui para a segurança. Pensaria a Rita que iria ser... Não continuou? Não. Mas os ensinamentos que ganham no exército e na tropa traz esses ensinamentos para a vida, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Curiosamente, não fui logo para a segurança porque fui convidado para o departamento de publicidade de uma publicação multinacional norte-americana. Um mundo completamente diferente. É verdade. Completamente diferente. Entretanto, mais tarde então, dei o passo e entrei numa empresa de segurança multinacional, líder de mercado. Porque aquele bichinho ficou lá, continuou a ter... Estava e permanecia. Entretanto, entrei sem muitas expectativas, porque eu queria perceber se estava apaixonado ou não. E não sabia se ia ser o amor da minha vida. Esta era a realidade. Pensava eu. O que é certo é que, como nas relações, aconteceu o conhecer, o gostar, o estar, o cuidar, o aprender e o permanecer. Depois seguiram-se mais empresas, mais 2 empresas de referência, durante bastantes anos, e muitos locais e instalações onde tanto aprendi e onde me cruzei com pessoas tão competentes, onde eu fui beber aquele saber e que guardo e que uso e até aos dias de hoje, portanto, continua comigo. Apesar de se ter desligado das belas artes, de alguma forma a arte ainda tem espaço na sua vida? Não é algo que se traduza numa rotina, sabe Rita, ou numa agenda. Mas sim. Há momentos de impulso que me fazem pegar num pedaço de carvão ou pastel seco ou um lápis e começar a desenhar algo. A minha mão nunca se deseducou, é engraçado. São momentos. De resto, obviamente, gosto de ir a um concerto, gosto de ver uma exposição, ler um livro ou ver um bom filme. E o conceito do estético permaneceu e permanece em mim. Olhando para este percurso e o homem que é hoje, que princípios considera que foi adquirindo ao longo da sua vida e que fazem parte do seu dia-a-dia e que traz também para o seu trabalho, para a liderança com as suas equipas, para aquilo que é como amigo, como homem? Quem o conhece sabe que é um homem muito humano, não é? E muito disponível sempre.
E que valores são estes? Que princípios? Muito obrigado pela pergunta. Mas, por justiça e com a sua licença, deixe-me ir um pouco atrás no tempo e deixe-me adicionar a minha família mais direta, que é igualmente responsável pelos princípios que hoje me regem. Identifico-os, por exemplo, como a honradez, a superação, a dedicação, sem dúvida, a amizade, o gostar de colaborar, a educação, a consciência e a generosidade. Não sou eu também que o digo, são as pessoas que estão à minha volta. E conforme eu estava a dizer, realmente quem conhece o Marcos sabe que é uma pessoa sempre muito disponível e muito atenta e muito atenciosa, não é, ao outro, e de facto tem esse gosto em construir relações e pontes com os outros. O Marcos formou-se na área da segurança, entretanto, não é, a segurança ficou na sua vida e hoje desempenha funções. Creio que não estar a cometer aqui nenhuma falha, no maior hotel de 5 estrelas de Portugal continental, e sente-se de alguma forma privilegiado, tendo em conta o glamour que também envolve uma empresa destas, um grupo destes, com a dinâmica toda que tem. É verdade, Rita, de facto é verdade, é mesmo assim. Apesar de eu estar num setor permanentemente exigente e desafiante como é este, sim, sinto-me acima de tudo honrado pela confiança que as minhas chefias depositam em mim, sem dúvida. Sinto-me especial por estar rodeado de uma grande equipa, a qual eu qualifico de equipa de sonho. Sinto-me realizado por viver num lugar, onde se respira e pratica uma verdadeira cultura de segurança, onde todos estão e são vigilantes. E acima de tudo, sinto-me grato por amar aquilo que faço. Sem dúvida nenhuma, é uma realização pessoal que eu hoje sinto um homem realizado e muito feliz por, volto a reforçar e volto a repetir, por amar aquilo que faço. Olhando para aquilo que é o seu dia-a-dia, que dinâmica é esta? Como é um dia na vida do Marcos? Provavelmente não tem dias iguais, mas como é que é? Como é que poderíamos ter assim um traço geral da sua dinâmica? Como é que a Rita adivinhou? Não adivinhou porque já me conhece. De facto sou um sortudo, Rita, porque não há dias iguais. Eu não tenho dias iguais. Mas, em poucas palavras, o meu dia-a-dia é cuidar e acompanhar e, acima de tudo, estar sempre presente. Eu gosto que as pessoas sintam que eu estou sempre presente. Mesmo não estando fisicamente presente no meu local, estou sempre à distância de um telefonema, de uma mensagem, o que for. Portanto, e as pessoas sabem que eu estou sempre presente. Marcos, de alguma forma, estando tão conectado àquilo que é o seu dia-a-dia de trabalho e gerindo todas essas imprevisibilidades próprias também da dinâmica que é a segurança, tendo também esse planeamento todo e tudo mais, mas existe aqui alguma coisa que complemente o seu dia? O desporto, por exemplo, é um homem ligado ao desporto? Eu ouvi dizer que sim, que tem aqui um percurso ligado ao desporto, ainda mantém Rita, essa paixão. Quero mesmo falar de desporto, não é? Então vamos lá. Olha, o desporto começou por volta dos 12 anos com a natação, mas olha, não tive muito sucesso porque logo nos primeiros mergulhos que eu dei na piscina parti um dente. Portanto, acho que se perdeu um ótimo nadador. Depois, anos mais tarde, veio o rugby. Eu gostava imenso, só que era um bocadinho descoordenado. Portanto, também acho que se perdeu um excelente número 4. Portanto, e depois consegui fazer uma coisa fantástica, que foi partir a mesma clavícula 2 vezes. Portanto, e aí foi o fim da minha gloriosa carreira de jogador de rugby. Mas, acima de tudo, aprendi uma coisa. Aprendi a trabalhar em equipa.
e foram anos muito bonitos, foram anos que eu valorizo muito e que ainda hoje me transportam valores para o meu dia-a-dia. É engraçado isso que refere, fazendo a ponte na primeira questão que lhe coloquei, em que disse que também aprendeu muito, não é? Ao longo do seu percurso inicial e, enfim, todo o percurso que fez inicial, da aprendizagens que teve, e agora está a referir justamente isso, de ter aprendido também no desporto. Ou seja, traz sempre um pouco dos sítios por onde passa, não é? Isso é... Não, as coisas passam por si e ficam, de alguma maneira. E isso é muito interessante. E a segurança não passou, continua, permanece e parece que entrou definitivamente na sua vida, não é? Que aspectos mais gosta nesta área? Já falou aí dos dias não serem iguais. E que outros aspectos gostaria de identificar, assim, que goste? Entrou aí de que maneira? Ao ponto de o estar passar a ser. Gosto de resolver e ajudar. Gosto de partilhar o meu conhecimento. Gosto de criar laços. Gosto do lado sociológico, Rita. Gosto de gerir situações variadas. Gosto de tornar um problema num não problema. Gosto de proteger e gosto de comandar. Eu sei que são muitos gostos, mas esta é a realidade. E pretende continuar nesta área? Sim, até porque continuo a aprender e a ensinar. E também não sei fazer mais nada e, além disso, dizem que até sou bom no que faço. Portanto, o Marcos acha que foi mesmo feito para isto? Posso ser imodesto? Deixa-me. Posso ou não? Claro. Então pronto, então vou responder sim, fui feito para isto. E se não fosse isto, seria o quê? Teria sido veterinário, curiosamente. Que é um apaixonado por animais. É verdade. Portanto, quando era muito menino, portanto, quando me perguntavam o que é que eu gostava de ser, era veterinário. Portanto, e a paixão e o amor pelos animais permanece até hoje. Muito bem. Olhando aqui para a sua história de vida, para esse percurso, recorda-se ainda alguma história engraçada nesta profissão ou na sua vida? Recordo-me. Curiosamente, foi uma receita que eu já apliquei 2 vezes. Ora bem, isto conta-se muito facilmente. Eu estava a trabalhar numa grande superfície, já foi há uns anos, portanto, antes de vir para a hotelaria, e começo a ouvir, portanto, uns gritos e uma birra gigantesca, e depois eu fui ver o que é que se passava, e era uma criança dos seus 8 anos, 7 anos, e que tinha ao seu lado, tinha a avó, portanto, a pessoa mais velha, depois percebi que era a avó. E eu aproximei, nessa altura eu andava de farda, e chego ao pé da criança e identifiquei-me. Tratei por você, disse olá, como está? A criança parou momentaneamente ali aquela ação que estava a cometer, portanto estava-se a tornar quase ali um processo violento junto da avó, e a avó não conseguia fazer nada do neto. E, entretanto, identifiquei-me e perguntei-lhe e disse-lhe como é que ele se chamava, e ele lá me disse o nome, e eu disse, sim senhor, muito bem, e depois disse, olha, eu sou o xerife aqui desta zona, desta área toda. E ele ficou a olhar, e eu disse, o xerife, você sabe, portanto, os xerifes, os cowboys e os índios, sabe? Sim, sei. E depois disse-lhe, olha, e já agora, isto é muito grande, isto é uma loja muito grande, e eu trabalho aqui sozinho. E disse-lhe, entretanto eu olhei para a avó, e a avó fez silêncio e não disse nenhuma palavra. E deixou-me continuar. E a seguir eu disse, olha, eu preciso da sua ajuda. E ele ficou a olhar. E eu disse, ajuda-me. E ele olhou assim para a avó, olhou para mim, olhou para a avó, olhou para mim e disse, sim, assim baixinho. E eu disse, então pronto, então você vou elegê-lo ajudante do xerife. Ok? E os olhos dele começaram a brilhar, eu fui-lo levantar a mão e pronunciar algumas palavras, e ele repetiu-as, como se fosse quase um juramento, e ficou determinado, ficou
que ele seria o ajudante do xerife. E eu disse, bom, a partir de agora, sempre que o ajudante do xerife estiver aqui, a missão dele vai ser identificar crianças que estejam a saltar e a pular e a gritar e a fazer birras, e depois vem avisar o xerife. E ele ficou todo contente, olhou para a avó e disse-me, ok, eu vou fazer isso. Bom, e lá o deixei, e ele andou pela loja, andou pelo espaço, e de vez em quando olhava para mim e fazia-me sinal com o dedo a dizer que estava tudo controlado. Isto foi uma história lindíssima, que eu anos mais tarde usei a mesma receita e que resultou, portanto, e vai ser uma receita que eu vou usar sempre quando estiver perante uma situação destas. Acima de tudo, eu acho que um pouco de criatividade se conseguem ganhar sorrisos e se conseguem criar, fazer de situações bonitas e momentos que ficam. Exato, e a segurança não tem que ser aquele papel cinzento e autoritário. Nem sempre, não tem que ser, nem sempre. Aproximamos aqui para o fim do nosso podcast. Eu tinha aqui umas perguntas curtas para lhe fazer e que também lhe pedi uma resposta curta. Um passatempo que tenha. É fácil, almoçar com amigos. Um livro. Esta não é tão fácil assim, mas pode ser O Príncipezinho. Sabe porquê? Porque quando eu era rapazinho, também tinha o cabelo assim lourinho, cor de ouro. Uma música. Uma música também não é fácil. Mas pode ser qualquer uma das que a minha mãe me cantava junto ao berço. Um lugar que lhe permite desconectar. Oh Rita, não consigo desconectar. Não esteja a rir, mas é verdade. Ou então, se calhar também não quero desconectar. Mas olha, adoro a Costa Alentejana desde sempre e tenho lá um lugar idílico. Eu depois lhe digo-lhe quando terminarmos aqui o nosso podcast. Um lema de vida. Uma corrida longa é só conquistada através de etapas e metas. Muito bem, Marcos. Dou por terminado aqui o nosso podcast. Agradeço muito a sua disponibilidade, o seu tempo, para mais uma vez também colaborar connosco. Temos aqui um grande desafio também entre mãos, não é? De fazer estes podcasts e realmente é uma honra também poder contar com a sua abertura e todo o seu tempo e simpatia. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita, e até já.